Uma briga silenciosa tem sido travada entre o governo Lula e a oposição, e você deveria estar atento, pois os seus domingos e feriados podem estar na reta da disputa. Tendo prometido revogar várias medidas do governo Bolsonaro, a nova treta política tem sido acerca de uma portaria aprovada em novembro de 2021 pelo Ministério do Trabalho e da Previdência, que autorizava de maneira irrestrita e permanente o trabalho em feriados e domingos para mais de 70 categorias. Com isso, ficava somente a cargo do patrão decidir se ele ia abrir ou não, que o trabalhador teria que acatar e forte abraço. No início de novembro, o atual ministro do Trabalho, Luiz Marinho, revogou a portaria fazendo valer novamente a lei que existia desde 2000, onde só são permitidos os trabalhos aos domingos e feriados se isso tiver sido acordado em convenção coletiva da categoria e em conformidade com a lei de cada município. Sendo assim, o trabalhador volta a ter o direito de se recusar a trabalhar em domingos e feriados, caso isso não esteja previsto com o sindicato, o que, claro, incomodou os partidos que existem para defender os interesses dos patrões. PSDB, PL, PSD, Novo e outros do tipo já apresentaram pelo menos 17 projetos para anular a recente mudança, que dá mais força aos sindicatos e garante um pouco de bem-estar aos trabalhadores. A pressão é grande e novas reuniões entre oposição e governo devem acontecer para costurar um acordo. E ver esses caras de olho grande para cima dos nossos raros momentos de descanso me faz pensar um pouco sobre o nosso passado e o nosso futuro. O século XIX ficou marcado por revoluções e o início da conscientização da classe trabalhadora, que começava a se organizar em sindicatos para lutar por seus direitos. E uma data muito simbólica foi o 1º de maio de 1886, quando milhares de trabalhadores de Chicago aderiram a uma greve geral, que dentre várias reivindicações tinha como a principal a redução da carga horária de 13 para 8 horas diárias. Alguns anos depois, a Segunda Internacional Socialista, que aconteceu em Paris, decidiu aderir ao 1º de maio como o dia de luta do trabalhador por redução da jornada, além de homenagear os trabalhadores que foram vítimas da repressão violenta da polícia em Chicago anos antes. Tempos depois, o empresário estadunidense Henry Ford, observando a agitação e vendo que a bolha estava prestes a estourar, decidiu então tomar a iniciativa de reduzir a carga de seus funcionários, aplicando uma inovadora jornada dividida entre 5 dias de trabalho e 2 de descanso. Dali em diante, as empresas foram aderindo a esse modelo, que é o com o qual estamos acostumados hoje em dia. Mas se essa jornada foi só resultado de uma ideia de um empresário que virou como algo quase natural, existem empresários hoje com novas ideias para um futuro não muito distante. Charlotte Lockhart e Andrew Barnes aplicaram em sua empresa um novo método e, ao verem bons resultados, decidiram sair pelo mundo aplicando um modelo piloto em grandes empresas, mostrando que é possível casar produtividade e bem-estar. O projeto chama-se 4 Days Week e já foi aplicado em vários países como Estados Unidos, Portugal e Reino Unido, sendo que esse último chama atenção pelos resultados. Após o período de testes, 92% das empresas que participaram decidiram manter a jornada de 4 dias de trabalho e 3 de descanso, após 39% dos trabalhadores terem demonstrado redução no estresse e 71% terem reduzido os sintomas de burnout. De quebra, as empresas registraram aumento em suas receitas no período, e esse experimento chegou ao Brasil esse ano, com 20 empresas aderindo ao projeto em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. O princípio defendido é entregar 100% da produtividade mantendo 100% do salário com 20% menos de tempo trabalhado. Se outrora os trabalhadores lutaram pelas 8 horas por estarem exaustos, o sentimento se renova pelo menos para 80% dos brasileiros. Pode parecer papo de vagabundo, mas talvez seja só questão de sobrevivência mesmo. Segundo o estudo da Organização Mundial de Saúde, cargas excessivas de trabalho podem aumentar em 35% os riscos de AVC e 17% as chances de morrer por problemas cardíacos, o que em 2016 fez com que 745 mil pessoas morressem pelo excesso de trabalho. As discussões de novas formas de trabalho se intensificaram com a pandemia e o home office, mas o sonho parece distante quando o que vemos na realidade é uma movimentação pela volta ao trabalho 100% presencial. Um argumento comum entre empresários que se contrapõem às ideias de novas jornadas seria a dificuldade de adaptação de outros setores e clientes que esperariam ser atendidos durante 5 dias. Há também aqueles que acusam que quem defende uma redução na jornada não quer ver as coisas fechadas nos seus dias de folga, e ainda aqueles que defendem se os trabalhadores estariam abertos para uma redução salarial, já que vai ter uma redução no trabalho. Mas aí que tá o ponto. Absolutamente trabalhador nenhum é contra as coisas abrirem todos os dias. Se os empresários quiserem, podem inclusive abrir 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para isso, basta contratarem mais pessoas. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, o número de desempregados no mundo
aumentará mais uma vez, atingindo 208 milhões de pessoas nesse ano. Em contrapartida, o que não diminui é o ritmo da produção e o acúmulo de capital. Um acúmulo que só é possível pois cada vez perdemos mais direitos trabalhistas e nos vemos mais próximos da realidade daqueles trabalhadores de 130 anos atrás trabalhando 13 horas por dia. O trabalhador de aplicativo, por exemplo, trabalha umas 12 e sem direito nenhum. O que o projeto 4 Days a Week propõe é uma ideia que nasce da cabeça de empresário e dialoga com o empresário, mas lutarmos para trabalharmos menos, ganhando mais, é sobre combatermos a criação de pessoas ricas às custas do nosso suor. É sobre termos mais tempo para nós mesmos, para nossas famílias, para os nossos estudos, para os nossos projetos pessoais. Então que o debate sobre jornadas menores desperte a consciência do trabalhador e, se possível, faça pequenos e médios empresários pensarem que se eles não teriam capital para contratar mais pessoas, significa que eles são pobres também. E no fim, se ter mais gente trabalhando menos é um desejo da maioria dos trabalhadores, sequer deveríamos estar debatendo sobre os nossos domingos e feriados. E você, apoia a escala 4x3? Fala pra mim. É nóis.